amigo que faz o boneco Agora do Almirante. Entendeu? Ele é um maravilhoso, um grande Na hora do amigo gol, o deles. Tietchan deu muita pancada porque na eles cabeça. conhecem. Olha aí, vamos lá. Após a eliminação na Copa do Brasil, o Flamengo voltou o foco pro Campeonato Brasileiro. O time encara o Mirassol amanhã no Maracanã. Mirassol. A gente vai ver a preparação do time na volta. O Vene comenta como deve vir essa partida amanhã e também os desfalques, né, Vamos Vene? ver, vamos ver. O Flamengo já está com foco na principal competição que almeja esse ano, o Campeonato Brasileiro. Sem tempo para lamentar a eliminação, rapaz. o time já começou a preparação para enfrentar o Mirassol no Maracanã neste sábado. La verdad que los resultados no han sido los mejores, pero es verdad que te encuentras un buen grupo, un grupo de compañeros muy buenos, en el Jogar, tem que jogar, te tratan garoto. con mucho cariño. La acogida por parte de todo el club está siendo muy buena, así que muy agradecido. La afición igual, la afición transmite un cariño inmenso. O rubro-negro é o primeiro colocado com 37 pontos, os mesmos que o Cruzeiro, mas tem a vantagem no saldo de gols. No entanto, para se manter na ponta, precisa de uma vitória em casa. E terá pela frente o sexto melhor visitante do Brasileirão. Em 8 jogos, o Mirassol somou 10 pontos, com 2 vitórias e 4 empates, tendo um aproveitamento de 41,7%. Por outro lado, o Flamengo é o melhor mandante da Série A, com 85,2% de aproveitamento. São 7 vitórias e 2 empates, somando 23 dos 27 pontos em disputa. Em 16 partidas, o rubro-negro tem apenas 2 derrotas. Para o duelo, Felipe Luiz ainda deve apostar em Wallaciano no ataque. Recebi bastante mensagens positivas, torcedor dos meus familiares. Eu acho que isso só serve de aprendizado para mim e eu vou continuar trabalhando, que eu sei que eu posso melhorar a cada dia. Eu treino bastante, todo dia eu treino pênalti. Eu acho que isso é natural do futebol. Tem momentos que a gente vai perder, tem momentos que a gente vai fazer. Eu vou continuar treinando e se tiver outra decisão e eu estiver confiante, eu vou pedir para bater, que é natural do futebol. Um jogador, quando está confiante, tem decisões de bater o pênalti e ajudar o time. Um desfalque é certo para o time. Jorginho, que levou o terceiro cartão amarelo contra o Ceará. Aí quebrou. E as chances de Carrascal ter oportunidade na equipe. Este será o primeiro confronto oficial entre Flamengo e Mirassol, considerando todas as competições. E só o que o rubro-negro precisa agora é vencer para continuar na ponta da tabela. Muito bem, Vene Casagrande. Vamos lá, meus amigos, ó, notícias do Flamengo aqui hoje, ó, sexta-feira. Amanhã jogo contra o Mirassol. Dando os créditos aí, ó, SBT Esporte Rio aí, ó, trazendo as notícias. E vamos que vamos, hein? Vamos lá ouvir as notícias. Ó, se inscreve aí no canal e deixa seu like, hein? Vamos que vamos saber o que temos pra hoje. Vamos tentar raciocinar aí qual deve ser o Flamengo que vai encontrar o E aí? Mirassol? Ou você já tem informação? Não tem como ter, até Tá. porque, Fernandinho, o Flamengo treina nessa tarde. E será, de fato, o único treino do Flamengo pós-eliminação na Copa do Brasil. Lembrando que o Flamengo jogou quarta, viajou e ontem teve reapresentação. Quem jogou titular fez aquele trabalho regenerativo, ou seja, não foi um treinamento propriamente dito. E hoje, com todos os jogadores à disposição, o Felipe Luiz vai montar a equipe dele na parte da tarde. Para mim, o pior desfalque é esse aí que a Alcilene citou no finzinho do VT, é o Jorginho. Hoje não tem ninguém que faça o que o Jorginho faz atualmente no meio de campo do Flamengo. Já tem a ausência do Pulgar, que a gente sabe que vai ficar um longo período A gente ausente. fala até no mercado, Pois né, é. Vene? Porque ele é um cara acima da média. É acima da média. O Jorginho, assim, hoje ninguém faz. E aí fica a dúvida de como ele vai montar esse meio de campo do Flamengo. Alan e Everton Araújo não seria o ideal. Na minha concepção, não seria o ideal. Porque, assim, quem vai sair mais pro jogo? São dois jogadores com características extremamente defensivas de marcação. Ainda mais o Everton Araújo. Então, assim, esse vai ser o maior desfalque. De La Cruz ainda não está à disposição, mas tem uma boa notícia. O Carrascal pode fazer a estreia dele com a camisa do Flamengo. Tudo bem, será a estreia dele, a gente não sabe como que vai ser, tem pouco tempo de treinamento com os novos companheiros, mas é um jogador de seleção colombiana, com certeza vai agregar de alguma forma. Acho que o Saul ainda não está na sua melhor forma física, tanto é que nos jogos ele não vem apresentando boas partidas, vem entrando mal, fica a dúvida se a forma como ele tem jogado, a função é a ideal, mas o Felipe Luiz é que está treinando no dia a dia, então ele que está observando, ele sabe o que é melhor para a equipe dele. Eu ia te perguntar isso, Vene, porque assim, a gente estava trocando ideia aqui, eu acho que uma equipe como o Flamengo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, que agora vai ter a Libertadores como foco total também depois da saída da Copa do Brasil, ter Alan
e Everton Araújo como volantes, para mim, são as posições mais importantes do futebol. Eu acho que eles não acompanham o nível do que é o Flamengo, em todas as outras posições. Então, assim, quando você perde o Jorginho, ter o Alan e ter o Everton Araújo, você tem um decréscimo muito grande de qualidade no seu meio-campo. Com todo respeito a esses jogadores que jogariam em 80% dos clubes no Brasil. Só que para um Flamengo que quer ganhar o Campeonato Brasileiro e ganhar a Libertadores, eu acho que o Flamengo deveria contratar um volante mais qualificado para suprir essa ausência. Primeiro, do Pulgar, que infelizmente se machucou, do De La Cruz, que é uma incógnita, porque o De La Cruz poderia fazer essa função, mas é uma incógnita, e eu não sei como o Flamengo enxerga o Saúl, porque o Saúl já jogou em alguns momentos como segundo homem, como um jogador que sai Camisa mais de 8, trás né? para fazer o jogo andar. Então a pergunta que eu ia fazer pro Vene é essa: como que o Flamengo enxerga o Saúl? Porque se o Flamengo não enxergar o Saúl como um segundo volante, cara, o Flamengo deveria ir ao mercado. Então, enxerga para suprir a ausência do Gerson. Então a é diretoria, mais meia-direita. a diretoria entende Que já foi um volante, mas que Sim. na boa temporada que fez, já estava bem Tanto bem é que ele acelerado, vem né? entrando nessa função e até agora ele não está rendendo. Mas fica a dúvida, ele não está rendendo por conta da parte física, que o Felipe Luiz sempre deixou claro que ele ainda não chegou ao seu auge fisicamente, a sua melhor forma fisicamente, ele ainda está buscando isso. Agora, fica a dúvida se ele não está rendendo por conta da parte física ou pela função que ele vem fazendo em campo. Mas te respondendo, o Saúl ele chega para suprir a saída do Gerson, para fazer o que o Gerson fazia. Óbvio, são jogadores que, assim, eu acho que o Gerson está acima, na minha concepção. Não dá para você cobrar do Saúl agora, nesse primeiro momento, você já que ele viu acabou o Gerson, de chegar. né? Você não Pois tá vendo ele ainda. Exatamente. E Normal. óbvio que em determinado momento o Gerson também passou por uma má fase. Lembra não que em um protesto no aeroporto teve até um torcedor falando pro Gerson: ô Gerson, tá achando que você é o De Bruyne? Muita marra, pouco futebol, não sei eu o quê. nem lembrava disso. Mas eu teve essa lembrei cobrança agora. em cima do Gerson. Mas aí o Gerson deu a volta por cima. Eu acho que o Saúl ainda vai render com a camisa do Flamengo. Mas olha aqui, o Flamengo vai ao mercado mais essa Pra buscar essa janela? volante, não. Não. Pra buscar vai. E vem vai pra trazer o quê? Não vai para buscar volante? Não vai. O Flamengo está em busca de um Goleiro, atacante não. e um goleiro. O goleiro, te Atacante respondendo... o quê? Atacante para fazer o que o Pedro faz, mas com características diferentes. Sim. Tá? É aquele centroavante com mais Mobilidade? que marca mais, sabe? O Pedro não é esse jogador, atualmente de fato não é. Mas beleza, olha aqui. eu não sou contra isso não, mas eu acho que antes de contratar um centroavante, o Flamengo tem que contratar um goleiro. E já para essa janela de transferência. Não é uma crítica ao Rossi, mas se o Rossi se machuca, quem entra no gol do Flamengo? Verdade. Assim, com todo respeito, não está à altura e é um jogador que já está com a cabeça no Cruzeiro. E ele só não foi liberado para o Cruzeiro nessa janela porque o Flamengo disse ao Cruzeiro que não conseguiu contratar o goleiro que eles queriam. E por conta disso não iria liberar o Matheus Cunha, porque o combinado era liberar já o Matheus Cunha, para ele se apresentar ao Cruzeiro. Só que o Cruzeiro recebeu a negativa e aí acabou assinando um pré-contrato com o jogador para garantir o jogador em janeiro. Mas se eu fosse dirigente do Flamengo, estaria muito mais preocupado com a contratação de um goleiro à contratação de um centroavante nesse momento. Eu iria ao mercado atrás de um goleiro, porque se o Rossi se machucar, hoje não tem ninguém para entrar no gol do Flamengo. E não tem mesmo, porque não é assim. O Pedro, você ajusta, aí puxa daqui, bota o Bruno Henrique ali, bota o Plata aqui, você dá um jeito, né? Agora, o goleiro, irmão, ou você tem um goleiro no banco, Tem ou um ninguém bom. vai virar um goleiro, Pedrosa. E decide partidas. A versatilidade não existe nessa função. E decide partidas, assim. Quando você tem um goleiro reserva que não está acostumado, não está com ritmo de jogo e não é do nível do seu titular, infelizmente isso pode ser prejudicial. A gente teve um exemplo aí, eu não vou nem crucificar o garoto aqui, eu acho que tem muito potencial ainda pela frente, que é o Fusato, que não jogava com frequência, que não estava em ritmo de jogo e acabou prejudicando o Vasco contra o Mirassol. E a gente poderia dar vários e vários exemplos. Então, assim, eu acho que o Flamengo precisa sim de um goleiro reserva. Mas mais até do que o centroavante, eu vou ser muito honesto. A posição de volante, para mim, com Alan e Everton Araújo, não está bem servida do nível que o Flamengo precisa para ser o Flamengo que a gente sabe que E com as Sabe o que que o inconstâncias Flamengo físicas deveria dos fazer? demais, né? Exatamente. Que é o Pulgar e o De La O Cruz. Flamengo tem que fazer o seguinte, tem que preparar o De La Cruz. Gente, o De La Cruz, ou ele isso. custou 80 milhões de reais, ou mais até com comissão. Cara. Vamos arredondar, 90 milhões de reais. Você não contar com o De La Cruz... vista, né? É isso. O Flamengo tem que preparar esse jogador. O jogador também tem que se preparar, tem que fazer um trabalho de recuperação. Eu entendo os problemas físicos do De La Cruz, mas hoje ele é jogador do Flamengo, custou alto e o Flamengo não pode se dar ao luxo de ir ao mercado você tendo um De La Cruz ali. O De La Cruz ele tem que ficar pronto, gente. O De La Cruz tem que jogar. Nem que seja para ser um reserva imediato de um Jorginho da vida, ou até mesmo do primeiro volante, quando o Pulgar voltar. É o De La Cruz, gente. É um jogador de seleção uruguaia
que se destacou com a camisa do River Plate, chegou ao Flamengo custando extremamente Cara. alto valor. Então, assim, não dá para descartar o De La Cruz. O Flamengo tem que preparar esse jogador e, obviamente, o jogador fazer um trabalho importante para poder ficar pronto Eu fisicamente. não duvido que eles estejam tentando, né? Claro que Só não Nem eu. conseguem. Exatamente. Esse que é o problema. E o ponto é, E a quando reta chegou, final de temporada. isso já sabiam, né? Assim, dessas inconstâncias físicas, porque ele em outros times, vocês mesmos trouxeram essa informação aqui na época. Ele não era um cara com uma Ele minutagem sempre muito teve grande. problema físico. Então, é Ele isso. sempre teve problema É isso. físico. Ele Eu foi- digo, Só que ele jogava menos na Argentina. É isso aí. E A- viajava menos. Isso. Menos jogos. O gramado melhor. E mesmo assim, tinha dificuldade de emplacar É. sequências de jogos, né? Daqui a pouco... Vocês estão me olhando? Eu falei certo, Não, né? falou certo. Será Falou, que tá minha memória certo. me É isso traiu? mesmo. Porque eu tô Não, é hoje isso sextou, mesmo. hoje sextou. Olha aqui, daqui a pouco o Vene Casagrande vai falar toda essa situação do goleiro John, do Botafogo, que já estava praticamente, o torcedor já imaginava que ele não seria mais Tanto é que o jogador. Botafogo contratou um goleiro. né? Isso, contratou o goleiro Neto. E ontem tudo mudou, né? O Vene Casagrande tem informações sobre isso e vai dizer que você conversou com o empresário do jogador, né? O Vene vai contar o que o empresário do jogador falou em relação a isso. O John ia sair do Botafogo, mas não vai mais sair. Mas antes disso, já vamos debater sobre o John. O pessoal, vamos fazer o seguinte? Põe na tela aí, Cris. Vamos ver como é que foi a nossa visita com o Caixa Iluminado da Economia. Ai, gente, eu amo. Então, galera, o Flamengo tá precisando de goleiro, volante também, só tem o Alan, né, o Everton Araújo. E aí, o que vocês acham? De La Cruz não fica bem nunca, não fica pronto nunca. O Flamengo quer contratar, né, um goleiro e um atacante. Que tá difícil também, né? Difícil de aparecer no mercado. Não me vem nomes aqui de goleiros bons, né? Para suprir essa necessidade. E se Rossi se machucar, e aí? Como é que fica? Tem segundo turno todo do Brasileiro, tem Libertadores, e a gente não pode dar mole, senão esse ano a gente não pode passar no zero. Tem que ganhar um título, entendeu? E a gente só tem Libertadores e Campeonato Brasileiro. Então o Felipe Luiz, com a comissão técnica, com a diretoria, eles têm que se organizar e dar uma resposta. Porque goleiro reserva, com a cabeça já no Cruzeiro, pré-contrato já assinado. E aí? O que vocês me dizem? Quando ele falhar, o que ele vai falar? Quando a imprensa, nós, os torcedores, for reclamar, o que ele vai falar? Entendeu? Então, o Flamengo tem que resolver isso, tem que correr atrás, começar o segundo turno do Brasileiro já com essa contratação. Tem que resolver ali, o Pulgar vai demorar a voltar, tem que resolver ali aquela área ali dos cabeças de área, entendeu? Sem o Jorginho a gente fica muito à mercê. O Saul não tá pronto ainda, né? Mas vamos ter esperanças, pessoal. Ó, amanhã jogo contra o Mirassol. Vamos ganhar, hein? Vamos continuar ali na frente da tabela. E a gente precisa ganhar. Vamos acompanhar, ó. Mais notícias? Acompanha a gente aqui amanhã, valeu? Tamo junto, ó. Se inscreve aí no canal e deixa seu like, valeu? Tamo junto!